A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, professor, aluno da classe de jovens da nossa EBD. Com alegria chegamos até você para trazer aqui alguns subsídios para a lição de número 7 desse primeiro trimestre de 2023. Somos a equipe de Ceará Mirim. Aqui estou com o pastor Abdênigo Xavier, nosso supervisor do campo. Eu sou o pastor Kleber Maia. E esperamos trazer aqui algumas contribuições que você possa usar na sua sala de aula, compreender e poder também explicar melhor todo esse conteúdo. O tema desta lição é santidade, de dentro para fora. Um tema muito interessante, importante, e temos aí muitas questões boas para tratar. Pastor Abdênigo, seja bem-vindo e as suas considerações iniciais para os nossos ouvintes. Pastor Kleber, paz do Senhor também, nossos queridos internautas, em especial a esse grupo seleto de professores dessa classe tão especial que é a classe de jovens. Como muito bem falou o pastor Kleber, vamos abordar um assunto da mais alta relevância e a importância, o entendimento do que vamos abordar poderá definir a sua vida espiritual, que é santidade, e a santidade bíblica, aquela que é gerada de dentro para fora. Muito bem, nessa questão nós vamos ver um texto aí de Mateus, onde há um confronto entre Jesus e os fariseus, né? Jesus teve algumas controvérsias com eles ao longo dos evangelhos, isso está bem explicado, bem mostrado, e é importante a gente entender quem eram as pessoas deste grupo, né? Os chamados fariseus. No tempo de Jesus, existiam alguns partidos ou algumas seitas, algumas divisões da sociedade ali, e uma delas era composta por pessoas que tinham um zelo muito grande pela lei, tanto que boa parte deste grupo era de escribas, de doutores da lei, de pessoas que conheciam muito bem não só a lei do Antigo Testamento, né, a Torá, os livros que Moisés escreveu, como também a tradição oral, a lei que era aplicada à vida deles. E hoje nós temos, então, que falar um pouquinho desses fariseus, quem eles eram e qual se tornou, então, o grande problema que Jesus vai entrar em controvérsias com ele. Nós podemos pensar, pastor Abdênigo, que os fariseus eram, vamos dizer assim, gente muito crente, mas que acabou se apegando demais à letra e à aparência das coisas. Isso sempre é um problema para a religião, não é? Perfeito, pastor Kleber. Esse grupo ele tem uma importância muito relevante, né, nesse período do ministério de Jesus, só que a importância e relevância no âmbito negativo. Ele é muito citado. Eu estava observando, por exemplo, existe só nos evangelhos cerca de 86 citações aos fariseus. No evangelho de Mateus, são cerca de 33. O outro grupo, como o senhor bem falou, era o grupo dos escribas. Também nós encontramos uma série de citações, pelo menos cerca de 60 citações a esse grupo também, e eles estavam, parece-me que sempre mancomunados, juntos, ainda que havia alguma divergência teológica, mas eles estavam unidos no mesmo propósito, que era dificultar ao máximo o ministério de Jesus. É lamentável quando o conhecimento se torna um obstáculo e não um agente facilitador. Então, todo o conhecimento, e nós não podemos negar isso, ele e o próprio Jesus vai fazer menção ao conhecimento que eles tinham, à posição que eles ocupavam. É lamentável que eles tenham utilizado essa posição e esse conhecimento para dificultar e não para facilitar o ministério de Jesus. De fato, nós temos aí um grupo que tinha um conhecimento muito profundo da lei. Aliás, era isso que definia esse grupo, né? Um zelo pela lei, alguém que se separou para cumprir a lei.
o próprio apóstolo Paulo, sendo parte desse grupo, ele mostra que era muito zeloso. O problema é que parece que o grupo logo começou a buscar agradar mais aos homens do que a Deus, e aí a sua religião se tornou uma religião de fora, mas não de dentro, né? Uma religião que espelhava muito mais as questões exteriores, tanto que o Senhor Jesus vai se referir a esse grupo com algumas das palavras mais duras que ele tem para expressar, especialmente aí no capítulo 23, quando Jesus vai falar dos hipócritas. Os fariseus julgavam-se cumpridores da lei, guardadores da lei de Moisés, tanto da lei escrita como da tradição oral, mas, no entanto, eles tinham uma devoção equivocada no sentido de querer mostrar uma religião aparente mais do que viver, de fato, uma religião que agradasse a Deus. Por isso, o Senhor Jesus vai chamá-los de hipócritas. Um hipócrita, nós podemos entender que ele tem aí algumas características. Primeiro, ele valoriza mais o exterior ou a aparência do que o interior. Por causa disso, eles dizem uma coisa, mas não fazem, ou seja, eles não vivem aquilo que eles pregam. Eles cobram dos outros o que eles não estão cumprindo, é o que o Senhor Jesus denuncia no capítulo 23 de Mateus. Eles valorizam muito mais a aparência, o exterior, do que o interior, e, portanto, tem uma religião que busca mais agradar a Deus do que aos homens. São características terríveis para você apontar para um crente, não é, pastor? Alguém que quer mostrar para os homens que é crente e não para Deus, e ensina uma coisa que ele não vive, é exatamente esse tipo de religiosidade só de aparência que nós precisamos evitar, porque a santidade não é de fora, é de dentro, e Jesus vai falar muito contra a hipocrisia, é algo que o Senhor realmente tem como um pecado terrível. Nós hoje também temos que fugir dessa mesma característica de uma religião só de aparência, porque, afinal de contas, se não agrada a Deus, não tem santidade aí, né? É verdade. Vale a pena ressaltar que nenhum grupo recebeu críticas tão severas quanto esses grupos. Os fariseus e os saduceus. Ou melhor, os escribas. Os termos que Jesus usa para se referir a eles não são diferentes dos termos que João já utilizava, chamando eles de raça de víboras. Você veja que são termos muito pesados, né? Para você se referir a autoridades religiosas que exerciam influência sobre o povo e que o povo os tinha como realmente referenciais religiosos. Mas quando eles vão passar pelo crivo de Jesus, e a questão primordial é essa, se estamos passando pelo crivo daquele que conhece com profundidade o que é santidade, né? É importante a gente não esquecer disso, porque eles estavam falando com aquele que é santo, santo, santo. Então, no crivo dele, a santidade deles não foi aprovada, né? Tanto que Jesus usa termos muito fortes com eles, chamando-os de árvores que não foram plantadas por Deus, chamando-os de condutores de cego. E, para fechar essa quantidade aí de adjetivos que são utilizados com essas pessoas, Jesus utiliza a expressão sepulcros caiados. Então, é algo que irrita, você percebe que a hipocrisia, ela irrita a Deus. É algo incrível. Jesus conviveu com publicanos, Jesus conviveu com pecadores, comeu com eles, orientou, mas com esse grupo de pessoas não foi possível manter uma convivência saudável, porque, acima de tudo, eles eram tão prepotentes, tão orgulhosos, que achavam que eles é que estavam certos e Jesus é que estava errado. Você vê até que ponto vai
a prática de uma religião sem vida. Você se coloca num pedestal mais alto do que o pedestal do próprio Deus, que foi a posição que os escribas e fariseus ocuparam. E a gente entende que precisamos ter muito cuidado com isso. Não, o próprio Jesus, como já falei outrora, reconhecia o conhecimento deles, não há nenhuma crítica aqui ao conhecimento, porque alguém, para ocupar uma posição de escriba, ele teria que passar por um árduo e longo processo de aprendizado com pessoas que tinham conhecimento, com os rabis da época, com os mestres da época, né? Então, aqui não há nenhuma crítica ao conhecimento, ao estudo da palavra. Os próprios fariseus, que o termo significa separados, mas esse termo aqui significava separado do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e de das suas tradições. Então, eram pessoas que eles conheciam com profundidade os textos sagrados. Mas, no entanto, aquilo se transformou num orgulho, num obstáculo, e eles parece que se preocuparam muito com o aprender, muito com o ensinar, mas pouquíssimo com o praticar, ao ponto de serem criticados de forma veemente por Jesus, porque ensinavam aquilo que não praticavam. E o grande problema que eu vejo aí, pastor, é exatamente porque você não apenas se posiciona como, vamos dizer assim, um adorador que é apenas exterior, mas você se posiciona como um ensinador disso. Quer dizer, a quantidade de pessoas que se tornaram discípulos dos fariseus e que, portanto, estavam agora aprendendo a praticar uma religião apenas exterior, sem buscar, de fato, um coração quebrantado que agradasse a Deus, sem fazer aquilo que o Senhor estava vendo, mas praticando uma religião para agradar os homens. O senhor vê que Jesus, Mateus capítulo 5, 6, né, o Sermão do Monte, denuncia a prática de esmolas, de jejum e orações que eles faziam só para receber aplauso dos homens. Quando alguém vive assim e ensina aos outros, isso é um grave problema, porque ele está gerando uma geração de discípulos que vão copiar esse mesmo estilo errado de viver a sua fé. E hoje nós precisamos ter cuidado, os jovens, né? Quem é que ele está tomando como sua referência? Ou se ele já está em uma posição de liderança, que tipo de liderança ele está passando para as pessoas? Como ele está ensinando? Tiago, capítulo 3, fala do perigo de ser mestre, porque vai ser cobrado mais do que os outros. Então, para ser um fariseu e ensinar os outros uma religião hipócrita, não vale a pena de forma alguma. Isso é um grande perigo, né? Verdade. O senhor lembrou bem essa questão do capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, que retrata parte do Sermão do Monte, e você veja quanto tempo ou quanto conteúdo Jesus utiliza ali para falar de 3 práticas comuns que era praticada em Israel, que é a questão do dar esmolas, que é a questão da oração e da prática do jejum. Mas em nenhuma delas eles poderiam copiar o modelo desse grupo religioso, porque havia uma preocupação com o exibicionismo, com a exteriorização de uma coisa que tinha como propósito impressionar pessoas e não levar as pessoas a copiar de verdade, imitar o verdadeiro exemplo, porque se o que nós fazemos, porque a vida religiosa, o principal propósito não é impressionar pessoas, é que a nossa vida possa inspirar pessoas a buscarem uma transformação. Mas quando você vive de aparência, incorremos assim no mesmo pecado, no mesmo erro que este grupo religioso incorreu. E certamente receberemos a mesma reprovação que ele recebeu. Então, é muito importante que a gente observe isso, que essas práticas, que era muito comum há 2000 anos atrás, que foi reprimida, que foi condenada por Jesus, elas não são incomuns nos dias atuais. Existe muita gente, pessoas que estão em funções de influência,
mas que vivem um evangelho, que não é o evangelho bíblico. É o evangelho, talvez, da mídia, o evangelho das redes sociais, mas não é o evangelho genuinamente bíblico, aprovado por multidões, mas lamentavelmente reprovado por Deus. E de nada adianta, né? Os aplausos do mundo não vão convencer Deus, de forma alguma. Deus não se move por ibope, Deus não se move, não está preocupado com popularidade. A preocupação de Deus é que nos adequemos à sua palavra, e se nos adequarmos a ela, então receberemos a aprovação. Se fugirmos dela, não importa quantas faculdades, quantos cursos, quanto conceito temos dentro da sociedade, vamos sofrer a mesma reprovação. É verdade. E aí essa questão de Jesus reprovar, ou de alguém reprovar a prática religiosa do outro, vai entrar na controvérsia exatamente no texto aqui de Mateus, capítulo 15, porque esse grupo dos fariseus, acompanhado dos escribas da lei, eles vão fazer uma acusação a Jesus e aos seus discípulos que, na verdade, era injusta, porque eles não estavam se baseando na Torá, na lei de Moisés, eles estavam se baseando na chamada halahá, que é a tradição oral, que eles cobravam de Jesus e dos discípulos que não estavam lavando as mãos antes de comer. E aqui é preciso o professor dar uma explicação, porque alguém pode dizer, mas pastor, todo mundo sabe que tem que lavar as mãos, a mãe da gente ensinou desde pequeno, tem que lavar as mãos antes de comer. Mas a questão aqui não é a mão suja de areia ou alguma coisa, era uma questão muito mais cerimonial, que exigia várias lavagens das mãos a fim de purificar simplesmente do contato com outras pessoas que fossem impuras ou coisa assim. Mas veja, a lei de Moisés exigia essa lavagem apenas em Êxodo capítulo 30, verso 17 em diante, dos sacerdotes, quando eles fossem entrar para o serviço do templo. Isso não era algo exigido das pessoas de uma forma em geral. Mas Marcos afirma, no capítulo 7, que é o texto paralelo a esse de Mateus 15, que os fariseus, na sua tradição, eles não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E quando iam na rua, no mercado, quando voltavam, eles se lavavam também, lavavam copos, jarros e tal, a fim de eliminar essa impureza cerimonial, não era uma questão de mão suja de alguma coisa. E, no entanto, isso não era uma exigência da lei. Eles estavam cobrando de Jesus que ele não estava cumprindo um mandamento, na realidade, que era implantado pelos homens, mas eles estavam deixando de lado o mandamento de Deus. Jesus vai mostrar que quebrar o mandamento dos homens pode até trazer consequências, mas quebrar o mandamento de Deus é muito pior. E aí o problema é exatamente quando alguém quer exigir algo que Deus não exige, como se fosse algo necessário para agradar a Deus, para uma prática de santidade. Nós precisamos ter muito cuidado para não querer cobrar o que Deus, na realidade, não cobra, porque isso pode facilmente virar um fanatismo, e isso é um problema também nos dias de hoje. Não devemos exigir o que Deus não exige, não é, pastor? Perfeito. Isso mostra o distanciamento da palavra, não é? Então, a gente começa muitas vezes, ou as pessoas começam a administrar a vida cristã com base no que acham, com base no que pensam e com base no que sentem. Então, a vida cristã que agrada a Deus, ela não pode ter por base os nossos parâmetros. O que eu sinto hoje pode ser que eu não sinta amanhã. O que eu gosto hoje pode ser que eu não goste amanhã. Mas o que serve de parâmetro para as exigências é a palavra. Então, se nos ausentarmos da palavra, esse espaço ele não ficará vazio, ele será ocupado justamente por esse tipo de atitude
que se transformou em tradição e chegavam momentos que a tradição, parece-me, que tinha mais valor do que a própria palavra. Você vê que a que ponto o ser humano pode chegar, e não estamos falando de pessoas indoutas, incautas, estamos falando de mestres, de pessoas que tinham um profundo conhecimento, pelo menos da letra, mas que isso não os impediu de se afastarem tanto da palavra, que a tradição, em alguns momentos, chegou a invalidar a palavra, em alguns momentos, chegaram a valorizar mais a tradição e usar a tradição para se eximir de pecados, porque entendiam que eles tinham tanta autoridade que poderia dar uma interpretação à parte daquilo que a palavra de Deus realmente estava ensinando, estava dizendo. Então, ninguém, absolutamente ninguém, tem essa autoridade para ir além daquilo que a palavra estabelece. Isso é pecado, isso é acréscimo, isso gera maldição na vida de quem pratica, e isso acaba trazendo uma desgraça para o povo que é orientado com essas características, exigir do povo aquilo que nem a Bíblia exige, e o que eles exigem, nem eles fazem. E aí é uma questão muito importante a ser considerada, é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante. Agora, a minha interpretação da Bíblia, ela já não é inerrante, né? A partir da Bíblia, o que eu interpreto, o que eu vou aplicar, isso tem que ser visto com cautela. Eu não posso me considerar o dono da verdade no quesito de interpretação. A palavra é a verdade infalível e inerrante. Mas, a partir daí, tudo que eu explique, tudo que eu aplique, tudo que eu traga de interpretação é passível de ser visto por outros, de ser validado por outros. No entanto, os fariseus se julgavam tão superiores, tão donos da verdade, que eles estabeleciam e muitas vezes vão cobrar além do que a lei cobra, não é? Por exemplo, o sábado não podia trabalhar, mas quando Jesus curou um homem e mandou ele enrolar a liteira, né? Ali não era uma cama, era um pedaço de tecido ou uma liteira feita de palha. Jesus mandou ele enrolar e levar para casa. E eles disseram, não, não pode porque é sábado. A tradição, em alguns momentos, dizia que no sábado não podia trabalhar, então uma mulher não poderia usar muitos colares, muitos brincos grandes, que era um costume judaico, né? As mulheres se enfeitarem bastante, mas ela não podia fazer isso no sábado, porque era um peso que ela ia estar trabalhando, fazendo aquilo ali. Então, o problema não é a lei em si. A lei é boa, a palavra de Deus diz, né? O problema, muitas vezes, é quando a tradição quer cobrar mais do que a lei exige, e Jesus vai mostrar que eles estão acusando Jesus, mas quem está errado são eles, porque estão usando dessa acusação para, na realidade, encobrir erros que eles cometem. Isso é meio que um mecanismo de defesa, né? Alguém acusa para que ninguém veja seus erros. Minha avó já dizia que quando você vê uma torneira arrochada demais é porque tem algum vazamento. Então, os fariseus, na realidade, Jesus vai mostrar que eles estavam encobrindo seus erros na cobrança dos outros. Sempre é um problema, não é, pastor? Verdade. É por isso que o texto de Isaías é muito bem aplicado aqui, inclusive está na nossa lição, né? Aquele povo adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estava muito distante. E é isso que a falsa religião, a hipocrisia faz. O discurso não se harmoniza com a vida, aí perde a autoridade, né? Por isso que quando as pessoas ouviam Jesus, havia uma distinção muito grande no que Jesus falava, porque ele falava como quem tem autoridade. E a autoridade aí nada tinha a ver com o tom da voz, a autoridade estava justamente nessa harmonia que havia entre o que ele falava e o que ele fazia, e isso é maravilhoso.
que nós possamos nos autoexaminar, ver como nós estamos agindo, porque a questão não é a aprovação aqui embaixo. A questão é a aprovação lá em cima. Se nós formos reprovados aqui embaixo e ele nos aprovar lá em cima, está tudo resolvido. O problema é se nós formos aprovados aqui e reprovados lá em cima, nada feito, né? Então, acho que é muito importante ressaltarmos essa questão da santidade à luz da palavra de Deus. Que a gente entende perfeitamente que é algo que não é uma imposição humana, que era isso que os fariseus tentavam fazer. Então, a santidade é algo que é gerado pela palavra e é uma ação do Espírito Santo de Deus. Sua maior preocupação, verdadeira preocupação, é como agradar a Deus. Como agradar a Deus. E essas outras coisas, não é que a tradição seja de todo mal, errada, mas tradição longe da palavra, a tradição longe de agradar a Deus, de viver uma vida pautada pela palavra, não você vai se adequar, talvez, ao contexto social, mas no âmbito espiritual está tudo perdido. Então, que possamos viver uma vida que verdadeiramente agrade a Deus, ainda que talvez em alguns momentos não se enquadre com aquilo que alguém esperava, ou que alguém determinou que fosse feito, baseado no que achava, no que pensava, no que queria. Então, eu achei lindo o tema, porque ele fala justamente sobre isso, a santidade, mas não como uma mera ação humana, uma imposição humana, mas que é de dentro para fora. E a gente percebe esses impactos na vida das pessoas que realmente tiveram encontro com Cristo. A gente lembrava aqui, ainda que não está no texto, mas só para exemplificar o impacto que a palavra de Deus produz na vida de Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus em casa e depois de ser impactado pela palavra, Jesus não pediu, não ordenou, não determinou, não fiscalizou. Ele exterioriza algo que estava dentro do seu coração. Eu vou restituir de quem eu defraudei 4 vezes mais. Vou dar aos pobres metade dos meus bens. Em momento algum você vê essa exigência sendo feita. Mas a santidade, ela gera no homem esse desejo, esse anelo de se enquadrar dentro daquilo que Deus espera que, como filhos seus, nós façamos. É verdade, pastor. E aí o problema é exatamente quando alguém não busca se enquadrar naquilo que Deus quer, mas, no entanto, desenha um quadrado, quer que os outros se encaixem nesse quadrado. E no texto que nós vemos aqui, eles estão acusando o Senhor Jesus de não se purificar devidamente, não lavar as mãos devidamente, mas o Senhor denuncia que eles fazem algo muito mais grave, que é invalidar o mandamento de Deus pela tradição deles. E aí Jesus cita um exemplo muito significativo, quando Jesus fala do 5º mandamento, não é? Lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, diz que os filhos devem honrar os pais, e há inclusive uma promessa atrelada, né, a esse mandamento, para que vivas bem, se prolongue a sua vida. No entanto, o que a tradição oral dizia é que se um filho ele desse como oferta para o templo aquilo que seria o dinheiro com que ele sustentaria os seus pais, então a tradição dizia que ele ficaria desobrigado desse mandamento e aquela doação, na realidade, do dinheiro seria para o templo. Porém, isso só aconteceria, o dinheiro só seria passado para o templo quando o filho morresse. E aí veja a maldade que está escondida na religiosidade. Porque uma vez que ele só passaria o dinheiro quando ele morresse, ele poderia usufruir disso durante toda a sua vida,
não gastaria nada com seus pais provavelmente morreriam antes dele, pelo menos isso é o natural da vida, e, portanto, ele estaria, pela tradição, invalidando um mandamento. Sempre é muito perigoso quando alguém quer instituir uma ordem humana que, na realidade, invalida, torna mais difícil ou complicado se cumprir um mandamento de Deus. Quebrar uma regra humana pode ser ruim, mas quebrar um mandamento de Deus traz consequências eternas, e é isso que Jesus está cobrando deles. Não adianta a gente cobrar das pessoas só regras humanas e não levá-los, de fato, a entender e cumprir os mandamentos de Deus, e os mandamentos estão na palavra. Se a gente se afasta dos mandamentos, a gente pode ter uma religião muito ativa e, na realidade, ser reprovado com Deus, o que é o pior desastre que pode ter para alguém, né, pastor? A vida toda de privação por causa de uma religião e não ser agradável a Deus, é terrível isso. É por isso que o terceiro tópico fala muito bem sobre isso, e chama isso de cegueira espiritual, né? Você está diante da verdade e você não consegue perceber, não consegue ver. Há algo na frente. E a gente percebe também que quando você é alcançado pela palavra e a santidade verdadeira começa a fazer parte de sua vida, você, por uma ação sobrenatural, você consegue extrapolar, você consegue ir além daquilo que normalmente se exige, que se pede de você. Seja na questão dos dízimos, seja na questão das ofertas, seja na questão do amor, da dedicação, do serviço ao Senhor. Mas você faz aquilo ali motivado pelo desejo de agradar, de retribuir aquilo que Deus fez. Então, a gente tem aquele sentimento de que tudo quanto estamos fazendo é pouco diante da grande bênção que nós temos recebido. Na questão da religião, dessa santidade humana, que vai na contramão dessa que é ensinada pela palavra, essa santidade apenas exterior, você consegue, algumas vezes, ir apenas até o limite daquilo que foi imposto por alguém. Você nunca consegue ultrapassar. E o faz com medo, e nunca com alegria, nem com amor. A pessoa, como muito bem falado aqui, o indivíduo buscava na religião meios para deixar de cumprir aquilo que nós entendemos como algo essencial, como um ato de retribuição, que é o filho fazer pelo pai aquilo que os pais haviam feito por ele a vida inteira. Mas como o egoísmo é que domina, ao invés de procurar se adequar a isto e fazer com alegria, ele busca meios para se eximir das responsabilidades que lhe foram impostas pela palavra. Aí a gente percebe que é uma religião apenas de palavras, mas não de ações. Não é uma religião que brota do coração das pessoas. E nós precisamos, mais uma vez, repito, aos caros professores que vão estar com os alunos, precisamos nos colocar diante desses ensinamentos e fazermos um autoexame. Que tipo de vida cristã nós estamos vivendo? Qual é a nossa maior preocupação? O que é que está regendo as nossas atitudes? Por que é que nós estamos fazendo e para quem realmente nós estamos fazendo? Porque senão corremos o risco, como correram os fariseus e os escribas, de viverem uma vida muitas vezes marcada pela separação de coisas que nem afetaria tanto, e, no entanto, poderiam ter ido mais além, poderiam ter produzido mais, ajudado mais pessoas, mas era uma religião que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, acabava afastando, porque as exigências estavam num nível além daquele
que a própria palavra havia estabelecido. Então, é uma desgraça. Por isso que Jesus foi tão enfático quando teve que tratar com eles, e como falei outrora, não vi Jesus tratar assim com nenhum outro grupo, como tratou com os escribas e com os fariseus, utilizando termos tão pesados, que até hoje, se alguém de repente é tratado dessa forma, é capaz de acontecer um acidente. E aí uma questão muito importante a considerar, pastor Abdênio, querido professor de jovens que está aqui nos acompanhando, é que, como diz o tema dessa lição, a santidade é de dentro para fora. E o apóstolo Paulo, ele resume muito bem o que é cumprir a lei, ou como se cumpre a lei, tanto na epístola aos Romanos quanto aos Gálatas. Ele vai deixar claro que quem ama cumpre a lei. O amor é o verdadeiro cumprimento da lei. Por isso que o apóstolo João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. Aí alguém diz assim, não, peraí, João, você está avaliando equivocadamente. Você quer dizer que ser crente, cumprir tudo isso, imagina os judeus, 613 preceitos da lei, você dizer que isso não é pesado? Não, mas quem tira o peso é exatamente o amor, né? O amor faz com que você cumpra e vá até além, né? Quem ama uma pessoa, o pai que ama o filho, ou mais ainda, quem sabe, o avô que ama o netinho, a netinha, aí faz exageros, não, mas não precisava disso tudo, mas é o amor que faz com que você vá além daquilo que é exigido, e você se dedique, você até se faça uma privação, né? Você vá além. E aí onde está a diferença da santidade que realmente vem do coração, que faz com que alguém cumpra o mandamento com alegria, faça com devoção, mas uma devoção sincera e que não é tida como um sacrifício quando ama. Se alguém ama a Deus, não vai ter dificuldade de ler a palavra, de orar, de jejuar, de buscar mais a Deus, porque na realidade ama e quer estar mais próximo dessa pessoa. Quem ama o próximo não vai ter dificuldade em cumprir a lei, não matar, não defraudar, não roubar, não caluniar, porque na realidade se ama, jamais vai querer fazer uma coisa dessa com alguém. Então, o problema dos fariseus é exatamente quando parece que o amor não estava presente. E aí Jesus usa o texto de Isaías para dizer que não havia coração naquilo, só lábios, né? Era só exterior, não tinha algo realmente de uma devoção profunda, e com isso o mandamento ficava pesado, eles pesavam mais ainda. No texto de Mateus 23, Jesus diz que eles faziam grandes fardos e colocavam nas costas dos homens, mas não queria levantar nem com um dedo. E toda religião que, portanto, não parte de um coração que ama a Deus, ela vai sempre se tornar um fardo, e a maioria das pessoas vai, na realidade, buscar um meio de fazer, sem fazer de verdade, só para os outros aplaudirem. Esse é o grande problema da religião sem coração, não é, pastor? Não dá para adorar a Deus só com a aparência, porque isso vai terminar um dia se tornando pesado demais, um fardo. É verdade. A questão, muito bem abordada, você percebe que até hoje essa religião que prega ou que ensina uma santidade distanciada da palavra é uma religião insaciável. Você nunca oferece o suficiente, você nunca faz o suficiente. Ela vai sempre cobrar mais de você do que aquilo que você pode dar. E como nós precisamos realmente avaliarmos, nos autoavaliarmos, porque a gente olha ainda hoje, até dentro de um pseudo-cristianismo, pessoas que fazem sacrifícios que fogem à normalidade, para tentar saciar o desejo de um como se diz, eu vou agradar a Deus dessa forma. E você percebe que
só reflete quão distante de Deus essas pessoas estão, porque vivem uma religião hipócrita, é a religião do momento, é a religião da aparência, é a religião para as pessoas verem. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a luz da palavra, a santidade, nada tem a ver com isso. As pessoas veem não porque você quer mostrar, mas veem porque você é. E quando você não precisa se esforçar muito para mostrar o que você é. Simplesmente você vive o que você é e as pessoas vão ver realmente que você é aquilo que você é. Essa batalha, essa guerra, essa procura insaciável dos fariseus, ao ponto de Jesus chamá-los de hipócritas, sepulcros caiados, um esforço tão grande para aparentar uma coisa que na realidade não era nada daquilo. E quando Jesus olhava para fora, via o que todo mundo via, mas quando olhava para dentro, a visão era a mais terrível possível. É tanto que não é que as coisas que a gente exterioriza não têm importância, mas elas precisam ser exteriorizadas aquilo que verdadeiramente é, e não aquilo que eu gostaria que fosse, né? Por isso que no texto de Mateus 15, Jesus fala que é do interior do ser humano que provém os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Cuide do seu interior, o que ele está dizendo? Cuide do seu interior. Cuide daquilo que verdadeiramente importa. Porque é de lá é onde está a fonte. Por isso que a verdadeira santidade é essa ação que vem de fora para dentro. Alguém que teve o cuidado devido. Não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão ver, com o que as pessoas vão avaliar. Não, a sua preocupação é: eu quero agradar a Deus. De verdade. E vai entender que esse processo é um processo que começa no oculto, no quarto, na decisão pessoal, nos pensamentos, mais preocupado do que saber o que as pessoas estão pensando, é o que Deus está vendo. E isso vai fazer toda a diferença na vida daqueles que verdadeiramente querem agradar a Deus. Santidade verdadeira é aquela que vem de dentro para fora. Agora, se você é dentro, pode ter certeza, vai se exteriorizar fora. Mas se é fora, somente, nada vai afetar o que está dentro. É mais ou menos por aí, viu, pastor Cleber? É verdade, pastor Abdênio. E aí veja como, no encerramento já aqui da nossa lição, Jesus vai alertar, inclusive corrigindo os discípulos, que parece que estavam tão imersos naquela cultura, né, treinados pelos fariseus, que eles tinham na mais alta conta, como os grandes mestres, que eles não estavam entendendo realmente o que Jesus estava ensinando. E Jesus vai dizer que o que contamina o homem são as influências que vão para o seu coração, para a sua mente. Isso é que contamina o homem, porque quando alguém está com o seu interior sujo, né, impuro, como Jesus fala dos fariseus como sepulcros caiados, então tudo que ele fala, ele também vai revelar isso que está no seu coração. Jesus também disse isso. A boca fala do que o coração está cheio. E aí, quando nós ouvimos essas pessoas, nós somos contaminados pelo que vem do interior delas. Por isso, Jesus disse que a gente precisa ter muito cuidado com o que afeta o nosso interior. E isso é uma questão que diz muito para os jovens de hoje, porque nós estamos cercados por todo tipo de influência e de influencers, né? Tem muitos influenciadores hoje, e a gente precisa ter cuidado. Tem gente muito preocupada com o exterior, e hoje já não se lava tanto as mãos, talvez, quanto os fariseus, mas tem gente muito preocupada de passar álcool gel nas mãos aí para evitar contaminações, mas não se preocupa de passar nenhum álcool gel no ouvido ou nos olhos, no bom sentido figurado aqui,
presta atenção a tudo, engole tudo que todo influencer diz, segue o que qualquer pessoa diz porque é famosa, porque está na mídia, porque é cantor, pregador famoso, porque uma pessoa gospel que está aí na moda, ou até nem é gospel, mas é uma pessoa que é tida como de muito sucesso e causa muita influência, e aí muitas vezes os jovens se deixam levar, conduzir por essas pessoas e não percebe que estão contaminando o seu interior, o seu coração, estão sendo levados muitas vezes por pensamentos de ganância, de orgulho, de vaidade, de querer ser superior aos outros, de querer mostrar o que não é, mas porque alguém diz que a aparência é tudo, você precisa ser visto, quem não é visto não é lembrado, então faz todo esforço para aparecer, e isso é um problema. O Senhor Jesus diz que o que contamina o homem é o que vai ao coração, o que está no coração, e os jovens precisam ter muito cuidado com as influências que estão moldando o seu pensamento. Não há influência melhor do que a palavra, e quando ensinada por líderes que também são líderes que vivem a palavra, porque não adianta seguir um cego que você vai cair no mesmo buraco, mas é algo que eu creio que os professores devem ressaltar bem no encerramento dessa lição, qual influência nós estamos deixando que contamine ou que influencie o nosso coração, porque isso é muito sério, não é, pastor? Verdade, pastor. E concluindo aqui já a nossa participação, eu quero dizer uma coisa que eu julgo importante. Antes de você parar para ouvir o que alguém vai ensinar, procure saber quem era aquele que está falando. Porque existem muitas pessoas que são treinadas, capacitadas para falar bem, mas vivem mal. Nós vivemos a época hoje dos recortes. Alguém vai para o Instagram, está lá no Instagram, e a pessoa pensa que ela é aquela pessoa. Vai para o YouTube, passa ali 15 minutos, e você imagina que ela é aquela pessoa. E às vezes nada mais é do que um pequeno recorte do que é a vida daquela pessoa. Uma pessoa só tem autoridade para ensinar quando ela vive e pratica o que ela ensina. Fora disso, são apenas meras palavras que não produzirão os efeitos que devem produzir. Então, nada de se impressionar com A, com B, com C. Então, antes de parar para ouvir alguém, procure saber quem é que você está ouvindo e se realmente merece você emprestar seus ouvidos para escutar aquilo que ele está falando. Então, santidade, lembrando, não é algo que é imposto por homem algum, é algo que é gerado pela palavra. Homem nenhum tem o poder de tornar outro santo, só a palavra, o Espírito Santo, quando nós nos submetemos a ela, nos rendemos a ela. A palavra sempre tem razão, a palavra está acima do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero. A palavra é imutável, não é afetada pelo tempo, pelas circunstâncias. Você quer acertar, quer viver uma vida de santidade? Então, oriente-se pela palavra, porque ela garante aquilo que ela fala. O restante é duvidoso. É verdade. E aí veja o contraste aqui. Os fariseus parece que estavam dizendo: Jesus, o senhor não é limpo por fora. E Jesus estava dizendo para eles: pior é vocês que não são limpos por dentro. Isso aqui é realmente o problema de vocês, né? Então, concordo plenamente quando o senhor diz, pastor Abdênego, o exterior, ele é importante, mas na medida que ele reflete o interior, quando ele é já uma consequência do interior que foi mudado, transformado. Mas quando alguém se preocupa só com o exterior e não com o que está no coração, isso na realidade se torna um legalismo que ninguém consegue manter por muito tempo e que normalmente as pessoas só conseguem fazer quando estão em uma plateia, quando estão no palco, quando tem plateia, né? Quando alguém está vendo. Mas
Quando não há alguém observando, então mostra-se algo totalmente diferente, e esse é o problema da religião, que é só de aparência. Eu vejo, às vezes, alguém chegar no culto e parece um adorador, assim, extraordinário, quando está com o microfone na mão ou quando está cantando num grupo que está sendo visto. Mas depois que ele senta no banco, presta mais atenção ao celular ou às conversas do que ao culto, não ouve a palavra. Então, não adianta a gente querer mostrar algo só no momento que está sendo exposto, visto, mas sim em toda a nossa vida procurar viver para agradar a Deus. Então, que nós possamos desta lição tirar orientações para limpar o interior, passar o cogel nos ouvidos para não ser influenciado por qualquer tipo de coisa e buscar viver realmente uma vida interior de santidade, porque ela é de dentro para fora. Que lição rica, pastor Abdênigo, mas o tempo já está chegando ao final. Eu já vou pedir que o senhor traga aí as orientações finais, suas considerações, para nós encerrarmos este comentário da lição de número 7 desse primeiro trimestre de 2023. Vou concluir aqui a nossa participação com um pequeno relato de Spurgeon falando aos seus alunos. Ele disse que havia um homem que pregava tão bem e vivia tão mal, que quando ele estava embaixo, ninguém queria que ele subisse ao púlpito. Mas como ele pregava bem, quando ele estava no púlpito, ninguém queria que ele descesse. Spurgeon disse: viva de tal forma que quando você estiver embaixo, as pessoas desejem que você suba. E quando você estiver lá em cima, não desejem que você desça. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente viver uma santidade que brote de dentro para fora. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Amém. Sempre um prazer estar aqui, pastor Abdênigo, aprendendo e compartilhando daquilo que o Senhor tem nos dado. E oro para que cada professor e aluno aqui tire boas lições e tenha uma aula muito abençoada, para que seus alunos sejam limpos por dentro, transformados por dentro, e que possam viver, de fato, uma vida de santidade para agradar a Deus. Agradecemos ao DENEC por esta abertura, essa oportunidade aqui, e Deus em Cristo continue abençoando a todos. Pastor Abdênigo, a paz do Senhor, nossos queridos ouvintes, a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser.